Chegou o dia do nosso vídeo e hoje nós vamos trabalhar aqueles últimos slides que nós passamos com o título Acontecimentos durante o sono. Então, durante a apresentação desses slides, à medida que eu vou falando, se vocês quiserem acompanhar o vídeo, colocando também os slides para vocês irem lendo, porque o que nós vamos fazer aqui? Nada mais que um bate-papo. A gente vai dar uma lida, né, nos slides, mandado anteriormente, e um a um vamos comentando, vamos colocando algumas observações, né, no sentido de tentar fazer com que o vídeo seja o mais rápido possível, para a gente não ficar cansado, mas também que a gente não atropele nenhum entendimento, nenhuma informação. Então vamos lá, vamos com calma, vamos seguir. Então o título do slide que eu mandei para vocês é Acontecimentos durante o sono. Então o nosso treinamento, lembrando, é um treinamento prático, né, para a gente treinar e obter melhores resultados durante o sono. E eu queria só ressaltar que é muito importante que a gente faça, que a gente realize a atividade, realize o treinamento, realize a atividade proposta por aquele áudio que mandamos anteriormente. Então exercitem diariamente, façam todas as noites, porque com certeza, se fizer, vai ter resultado. Mas só se a gente fizer, né? Porque mágica, milagre não existe não. Tem que ter nosso esforço, a nossa prática, a nossa vontade de realizar, a nossa vontade de transformar a nossa vida. Então é imprescindível que a gente realize a atividade para que o resultado aconteça. Então vamos seguir. O primeiro slide depois do título vem lá da seguinte forma. Vou colocar o óculos porque eu não consigo enxergar sem ele essa hora da noite. Quando dormimos, nossa alma acorda. Isso é fato, já falamos sobre isso. E a gente tem que ter essa consciência durante ao deitar, já mentalizar essa consciência para que a gente tenha domínio sobre o que vai acontecer quando a gente sai do corpo. Então fala assim no slide. Quando adormecemos, o corpo físico diminui o seu metabolismo. Relaxamos a mente e permitimos que a nossa consciência, que habita o nosso corpo, se desligue temporariamente e faça uma viagem através do corpo espiritual em ambientes extrafísicos. Então, esse tipo de viagem, esse tipo de saída do corpo, que acontece com todo mundo, todos nós passamos por essa mesma experiência. Independentemente se a pessoa tem religião, se a pessoa é ateu, se ele acredita ou se ele não acredita, todos nós, durante a noite, nós saímos do corpo para as nossas experiências, né? Olhe onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Então nós seremos atraídos, quando saímos do nosso corpo, nós seremos atraídos para as coisas que a gente gosta. Por isso que é importante a gente nos preparar, tanto durante o dia quanto durante a noite, para a gente direcionar que tipo de... Então a gente temos que ficar atentos com as nossas atividades do dia, para que a gente dê sequência à noite com o mesmo diapasão de tranquilidade, de respeito com a vida, de prática do bem. Então são essas coisas que nós temos que já começar a pensar para a gente dar o direcionamento durante a noite. Então, independentemente, igual a gente tinha falado, independentemente da religião, a pessoa vai passar por este processo, que em alguns estudos a gente chama de desdobramento, emancipação da alma, viagem astral, projeção. Observe que o texto inicial está falando sobre metabolismo. Nós vamos chamar um pouquinho a atenção nesse ponto, porque mudança de hábitos. Se a gente quer ter uma noite tranquila, a gente também tem que ter um metabolismo, a gente tem que exigir menos do corpo durante o nosso sono físico, durante o nosso descanso. O corpo tem que ter um esforço a menos, um trabalho a menos, e isso está ligado ao metabolismo. À noite o corpo exercita. Então o que vai determinar um trabalho de tranquilidade, de metabolismo do corpo, vai ser exatamente a nossa alimentação noturna. Nós teremos tempo ainda de falar isso para frente, mas teremos que ter um cuidado a mais com a nossa alimentação à noite, com a alimentação mais leve, né, com periodicidade, com tranquilidade, para exigir com que o organismo trabalhe um pouco menos para que a gente tenha um sono mais tranquilo. O próximo slide, é interessante verificar, vocês verifiquem por favor no slide, tem lá a fotografia de uma pessoa em viagem astral. Observe aquele fio condutor, aquele fio de prata, que muitas filosofias chamam de fio de prata, que fica preso à nuca, ou à fossa romboidal da pessoa. Aquele fio de prata é o que liga o nosso corpo astral, nosso corpo mental, nosso corpo
nosso perispírito, como queiram chamar, quando a gente sai do corpo à noite, a gente sai com um corpo também. Nosso corpo físico fica na cama, descansando, tranquilo. O nosso outro corpo de desdobramento, nosso corpo astral, nosso perispírito, nosso corpo de emancipação da alma, o corpo com o qual a gente vai se apresentar no plano espiritual, ele fica lá, ó, unido com o cordão de prata no seu corpo físico. Então o seu corpo continua sendo comandado pelo seu espírito, a gente continua conectado ao nosso corpo astral, enquanto a gente estiver encarnado. Aquele fio vai estar lá brilhando e os nossos amigos espirituais conseguem nos identificar como seres encarnados, inclusive, através desse cordão de prata. Porque quando ele se rompe, é exatamente o nosso desencarne. Né? O nosso desencarne é exatamente isso. Aquele cordão lá, aquele cordão de prata se rompe e a gente passa a ter a nossa vivência, ou dar a sequência à nossa vivência, no plano astral ou no plano espiritual, como queiram chamar. Ok? Então vamos seguir. O segundo slide está falando assim: nesta viagem, podemos realizar encontros, sermos assediados por encarnados e desencarnados, encontrar com parentes desencarnados, frequentar escolas espirituais e etc. Esse é o nosso objetivo, não é isso? Não é isso que a gente se propôs a trabalhar? Então todos esses encontros aí que está falando no slide, nós podemos realizar. Observem as fotos, elas dão uma ilustração bem bacana para a gente do nível do sonho que a gente pode ter, ou do nível de desdobramento que nós podemos ter. Mas uma coisa é fato, podemos passar por todos esses momentos aí na nossa viagem astral. Ó. Ser assediado, ter encontros difíceis, né? Muitas vezes a gente volta para o corpo em choque, correndo, volta, né? Por causa de susto, achando que teve um pesadelo. São exatamente esses encontros desagradáveis que nós temos com as nossas próprias conquistas, não é isso mesmo? E que fora do corpo a gente vai tentar resolver de alguma forma, tentar nos encontrar, tentar restabelecer laços. Então podemos ter todo esse trabalho aí durante a noite. Vai depender muito de como nos prepararmos. A nossa tentativa quando a gente está fazendo esse treinamento é exatamente estabelecer uma relação com o nosso sono, ou com a nossa saída, ou com a nossa emancipação, estabelecer uma relação mais harmoniosa, né? A gente obter resultados melhores com as nossas saídas fora do corpo. Então a gente pode escolher como a gente quer sair, a gente pode escolher o que quer fazer. Então olha lá, vocês vão verificar no slide a primeira fotografia, um encontro meio complicado, né? Muitas vezes nesse tipo de encontro a gente volta para o corpo correndo em choque. O segundo slide também está mostrando uma situação de conflito, são os nossos encontros, os nossos passados, né, restabelecendo, ou encontros tranquilos que a gente sonha voando, encontra o mentor, encontra o anjo da guarda, um encontro com uma pessoa tranquila, né? Então, o que vai estabelecer é nós que queremos estabelecer como a gente quer sair do corpo e o que a gente quer fazer fora do corpo. Nós estamos treinando para a gente estabelecer essa saída. E a gente pode estabelecer também uma forma de saída através do trabalho. A gente pode trabalhar fora do corpo. Vamos ver isso bastante no nosso treinamento. Então vamos seguir. Se tiver alguma dúvida, depois manda escrito para a gente. O terceiro slide fala assim: a forma com que acordamos nos dá um bom indicativo do que foi a nossa noite. Desânimo, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, etc. Então, a gente começar a observar mesmo. Como a gente acorda? A gente acorda cansado ou descansado? A gente acorda feliz ou preocupado ou intranquilo? Né? Então, a gente tem que agora começar a estabelecer o que vai determinar para a gente como foi a nossa noite, o que a gente fez, qual foram as energias que nós trocamos, né? Com quem nós estabelecemos os nossos contatos. O determinante, uma coisa boa para a gente identificar o que foi a noite vai ser como a gente vai acordar. Então, geralmente, quando a gente perde energia, teve encontros difíceis, trabalhos complicados, né? Fora do corpo, coisa muito pesada, a gente vai acordar fadigado, cansado, dá a impressão que a noite de sono não foi suficiente, a gente acorda querendo ficar mais na cama, a gente fica achando que a energia está baixa ou triste, muitas vezes com dores no corpo. Isso é muito importante a gente observar, porque se isso estiver acontecendo, alguma coisa está errada, não está certo. Porque o sono tem que ser reparador. A nossa noite de sono tem que ser tranquila. Se a nossa noite de sonho for de trabalho, for junto com a equipe espiritual, for com encontros de luz, encontros de trabalhos edificantes,
Então tudo isso vai estabelecer para a gente um amanhecer também tranquilo. Então é só a gente observar. Se a gente amanhece descansado, com alegria, com disposição para sair, para realizar trabalhos, trabalhar em casa, então se a gente levanta com esse tipo de estado de euforia, vai determinar para a gente que a nossa noite foi tranquila. Então vamos começar a observar como é que está sendo o nosso amanhecer. E para observar, para a gente poder criar esse hábito, né, a habitualidade de observar de manhã, nós não podemos acordar ou levantar ou colocar o despertador, não sei como é o hábito de cada um, a gente não pode colocar o despertador para a gente despertar e sair da cama correndo e já pensar no trabalho ou nos afazeres. Então nós temos que ter um tempinho para a gente levantar, pensar, meditar, entender o que aconteceu à noite, né? Pelo menos de 10 a 15 minutos, gente, a gente tem que ter esse tempo de tranquilidade para a gente poder recordar, buscar da memória, né? Verificar os contatos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem do dia, vocês verão. Eu estou, inclusive, colocando algumas, né? Semana passada, essa semana eu coloquei. A gente poder captar, para a gente poder captar e a gente poder receber as energias e poder assimilar e poder trabalhar com as energias do bem, a gente vai ter que se dar esse tempo de manhã cedo. Porque se a gente já levantar sem pensar, igual um bicho, levantando da cama, sem nos dar esse tempo, sem fazer uma reflexão, sem fazer uma prece, né? Sem fazer uma pequena meditação, não precisa de muito tempo não, gente, coisa de 5 a 10 minutos, só para a gente fazer uma reflexão e nos avaliar. Avaliar como é que foi a noite, ver se tem uma conexão, ver se tem uma mensagem, para fazer uma avaliação mesmo, antes da gente entrar e estabelecer a nossa mente entregue, né, ao trabalho material, a gente fazer essa busca mesmo, para a gente sair mais tranquilo, mais em paz, mais equilibrado, é muito importante isso. Vamos trabalhar esse tema também. Então observe como é que levanta, como é que acorda, tá? A dor no corpo, cansaço, mal-estar, desânimo, fadiga, tudo isso mostra pra gente que a noite não foi muito legal. Então vamos ficar atentos. O outro slide está falando assim, ó, podemos definir onde os problemas ou as soluções começam, se pelas nossas condutas ao longo do dia ou durante a noite de sono? Interessante isso, né? Porque tudo tem uma sequência, né? A nossa vivência é uma só. Algumas vezes no corpo, enquanto a gente está encarnado, né? A gente pode estar no corpo durante o dia e fora do corpo à noite. Mas continua sendo nós mesmos. Continuamos nós mesmos nos nossos afazeres, nas nossas experiências, nas nossas construções. Então é muito difícil a gente estabelecer quem é que norteia a nossa vivência. Se o que a gente faz de dia é estabelecido à noite, ou se o que a gente faz à noite é estabelecido durante o dia. Não sei se eu fui claro, mas vou tentar explicar melhor. Se a gente tiver uma noite tranquila, uma noite de experiência agradável, uma noite de aprendizado, né? Muitas vezes o que a gente vai realizar ao longo do dia, nós recebemos orientação durante a noite. E o inverso também é verdadeiro, né? Muitas das nossas orientações, das nossas vivências, dos nossos trabalhos, ou das nossas visitas, dos nossos encontros durante a noite, são estabelecidos de acordo com o que a gente fizer durante o dia. Então fica muito difícil definir, né, quem está ou o que está ou qual momento está orientando os nossos dias e as nossas noites. Mas é importante estabelecer que, se a gente se preparar bem à noite, a gente vai ter um dia legal. Se a gente tiver um dia legal, a gente vai ter uma noite legal. Então é uma sequência, é um ciclo. Então temos que vigilar. Por isso que Jesus ensinava para a gente. Vigilância 24 horas, não é isso mesmo? Orai e vigiai para não caíres em tentação. Então é noite e é dia. Porque nessa vivência somos um só, somos os mesmos, somos nós mesmos, né, estabelecendo as nossas relações, as nossas conexões com o mundo físico e com o mundo extrafísico. Então, se nos prepararmos bem durante a noite, teremos um dia também, como consequência, mais tranquilo. E assim sucessivamente. A cada dia que a gente se sentir mais equilibrados, né, com mais tranquilidade no decorrer do dia, teremos também durante a noite. E assim sucessivamente. Tranquilo? Podemos seguir? Qualquer dúvida, pergunta depois, hein? Vamos lá. O próximo slide está falando assim para a gente. Vou ter que colocar o óculos também, não consegui enxergar. Podemos ficar presos aos nossos corpos por conta. Interessante isso, hein, Priscila? É aquela parte da pergunta que você me fez, lembra? O que determina os nossos sonhos, qual a característica dos nossos sonhos. Então, olha aí, podemos ficar presos aos nossos corpos por conta. Burburinho psíquico, né?
Então, burburinho psíquico são as nossas imagens criadas ao longo do dia, as nossas vivências, que ficam presas no nosso corpo astral, no nosso campo eletromagnético, no nosso campo mento-eletromagnético, fica preso na nossa aura, essas imagens, essas vivências, esses campos, tudo isso que a gente vive, conforme for a nossa condição da noite, conforme a gente nos preparar à noite, tudo isso fica preso em nosso astral, né? Então é o que chama de burburinho psíquico. O que pode causar isso? Olha bem, alimentação intoxicante ou inadequada, pesada, metabolismo acelerado, muito comum acontecer isso. Então, quando você faz uma alimentação muito pesada, né, pessoa que tem o hábito de jantar à noite e janta muito tarde e com alimentação muito pesada, isso atrapalha o sono e dificulta a nossa saída, dificulta a nossa viagem astral. Quer dizer que o nosso perispírito, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, ou como queiram, ele quase que não se desloca, não sai do quarto, fica quase preso ali ao seu corpo, né? Fica dentro do seu campo eletromagnético, ou mento eletromagnético, dentro da sua aura expandida, seu corpo mental, ou seu perispírito praticamente não sai desse espaço. Aí fica vivenciando à noite todas as nossas criações, as nossas fantasias, as nossas imagens, pensamentos, tudo que criamos e vivenciamos ao longo do dia. Isso é muito comum. Não deveria ser, mas isso acontece demais. O que é uma característica do corpo, de um sono, característica de um sonho nosso. Então essas imagens ficam presas. Quer ver as características? Vamos falar no próximo slide. Ó. Em decorrência disso, a emancipação da alma pode ser consciente ou inconsciente, mas todos nós estamos habilitados a realizá-la. E é da natureza da alma humana. Não há necessidade da lembrança da viagem astral para obter os seus benefícios. Então, independentemente, gente, não preocupa muito se vai lembrar, porque não é comum a gente lembrar de todo sonho, de toda noite, não é comum isso, porque o nosso cérebro físico ainda não está adaptado a essa realidade. Então, independente se a gente lembrar ou não lembrar, todo mundo vai vivenciar essa experiência. Então, se a gente se preparar para uma experiência benéfica, experiência boa, a gente vai registrar o resultado dessas experiências boas, mesmo não lembrando do sonho. Lembra disso. Não há necessidade de lembrar dos sonhos. Há necessidade sim de preparar, porque o preparo vai nos dar a certeza do que a gente vai vivenciar fora do corpo, ok? Então vamos seguir. O próximo slide vai falar para a gente dos padrões do sonho. Lembra aí, Priscila, daquilo que você comentou lá, hein? Olha o primeiro padrão de sonho. Sonhos, fatos dos dias. São os burburinhos que ficam presos na nossa psicosfera, né? Na nossa aura, no nosso corpo, nosso campo extrafísico, né? Então essas imagens, pensamento, tudo que a gente pensa, lembra que todo pensamento é vivo? Então, somos co-criadores das nossas próprias realidades. Então tudo que a gente vivencia fica no nosso campo. Então, se a gente não se preparar à noite, se a gente não fizer uma limpeza, se a gente não fizer uma ancoragem, vai lembrando dessas palavras que nós vamos trabalhar isso tudo depois, hein? Então, se a gente não trabalhar o nosso campo, trabalhar o nosso campo da nossa casa, trabalhar o que está em redor, ao nosso derredor, a gente pode ficar, ao sair do corpo, ficar preso nessas imagens, ficar preso nesse campo. A gente não desloca, não vai para longe, em decorrência de vários fatores, um deles é o metabolismo, alimentação inadequada, alimentação intoxicante, bebidas, cigarros e outras coisas mais. Tudo isso implica numa saída complicada fora do corpo. Então a gente vai ficar preso nesse campo que a gente mesmo montou, né, nas nossas próprias realidades. Aí olha lá, sonhos são com fatos do dia, burburinhos mentais, são fragmentos do que vivenciamos no corpo durante o dia, sonho com situações misturadas, né, não tem uma lembrança muito definida, uma confusão danada, situações confusas com viu o chefe, logo depois viu o vizinho, aí o tiririca apareceu na janela, essas coisas meio sem conexão, a coisa meio sem definição, com você voando e vendo seu cachorro dentro do elevador, coisas confusas e desconectas. Então, quando o padrão do nosso sonho, quando a lembrança do padrão do nosso sonho são só essas questões que não dizem nada, não tem parâmetro, coisas sem pé, sem cabeça, sonhar muito com o trabalho do dia, sonhar muito com o que aconteceu durante o dia, é porque a gente está preso ao padrão de imagem do que vivenciamos ao longo do dia. Isso quer dizer que a gente não deslocou, não saiu, não conseguiu fazer viagem astral, a gente ficou preso no nosso corpo, no nosso campo mental, nas nossas próprias construções. Então, quando o padrão é dessa forma, a gente tem que se preocupar, porque está errado. Alguma coisa está errada. A gente não está conseguindo, por algum peso
ou porque a gente está preso ao corpo, ou a gente está sem preparo para poder fazer viagens astrais melhores. Então, cuidado com isso. Porque se o padrão for esse, temos que trabalhar. Esse não é o padrão correto para o trabalho espiritual que a gente está buscando, ok? O próximo padrão está lá, recordações de vidas passadas. Sonhos com mensagens bem parecidas, situações repetidas nos mesmos sonhos, guerras, perseguições, sonhos repetidos, sonhando repetidas vezes com a mesma coisa. Pode ser característica desse tipo de sonho. Não podemos ser deterministas. A gente não pode falar que isso é via de regra, né? Mas geralmente quando a gente sonha que o sonho se repete igualzinho. Ah, eu tô, Alexandre, repetidas vezes eu entro dentro de uma casa, vejo que a casa eu conheço, né? Volto nessa casa, mas nada acontece. E toda noite voltando e sonhando com aquela casa. Alguma coisa para ser resolvida, né? Geralmente esse tipo de sonho não podemos ser deterministas. Mas geralmente esse tipo de sonho, quando você se vê perseguido por uma mesma pessoa, repetidas vezes no mesmo sonho, a pessoa repetindo as mesmas ações, correndo pelos mesmos ambientes, né? Perseguindo a gente do mesmo jeito, que a gente identifica que é a mesma pessoa, isso pode determinar ou pode ser um sinal que são sonhos ou recordações de vidas passadas. Então, se isso está acontecendo repetidas vezes, temos que ficar atento. Esse não é o nosso padrão, esse não é o objetivo que nós estamos querendo alcançar. O outro padrão, esse sim é o que nós estamos buscando encontrar. Então vamos ficar atento nessa tela, porque esse aí vai ser a nossa meta. Esse aí vai ser o objetivo nosso nas nossas saídas fora do corpo. Nós vamos tentar restabelecer essas conexões. Olha aí, são encontros espirituais nas projeções astrais. Encontro com parentes que amamos, encontro com mentores, com anjos, protetores da luz, como queira. Estamos desligados do corpo, unidos pelo cordão de prata, que não pode ser rompido. Encontros de amor ou não, de luz ou não. Geralmente, não nos lembramos de nada, mas quando a memória funciona bem, a nitidez e a riqueza de detalhes ficam claros em relação à experiência que acontece. Então esse vai ser o nosso padrão, esse aí vai ser a nossa busca. Então, para que a gente tenha isso, nós vamos ter que colocar firmemente na nossa mente, antes de dormir, qual que é a nossa intenção. A gente vai ter que deixar isso claro para os nossos mentores, para o anjo da guarda, qual que é a nossa intenção, o que a gente quer fazer a sair do corpo. Por isso é esse treinamento. Então, porque a saída fora do corpo, gente, a gente pode aproveitar melhor, porque a gente pode pedir para ser treinado, a gente pode pedir para aprender matemática, aprender português, para ser tratado, para ter encontros interessantes, para ter encontro com os nossos mentores, para receber orientação, para fazer trabalho em hospitais, para ajudar pessoas. Então tudo isso a gente pode estabelecer na saída do nosso corpo. Mas para isso, nós temos que estabelecer esse padrão de sonho para a nossa vida. E a única forma da gente estabelecer esse padrão de sonho não tem outra. É treinando, é treinamento, é persistência, é disciplina, é firmeza. São todos os dias a gente estabelecer uma disciplina mental, uma limpeza, um padrão no bem, uma firmeza mental mesmo para estabelecer essa vontade sincera da gente poder trabalhar, servir e fazer realmente parte de uma equipe espiritual de trabalho. Então, mãos à obras, treinamento, firmeza, disciplina, vamos fazer todo dia, que eu tenho absoluta certeza que nós teremos os nossos resultados. Boa semana para todos. Até mais.